Reneap, estamos iniciando mais um podcast e, para tal, queremos agradecer os nossos parceiros, a editora Conhecimento e Ciência, o Grupo Pesquisa e Publicações e o Sindojus, que é o Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará. Por meio deles, a gente consegue realizar essa produção de conhecimento, transmissão de conhecimento e conhecer pessoas profissionais do mais alto gabarito. E é um grande prazer trazer para a temática de hoje, que é Yoga, uma especialista nesta temática. Muito obrigado, doutora Lilian Alves Brasil. Eu vou pedir a permissão para fazer a síntese do currículo da nossa convidada. Fonoaudióloga, mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo. Instrutora de yoga certificada pela Yoga Alliance Escola Wing Ang Yoga. Tem formação nas seguintes metodologias de yoga: Wing Yoga, Yoga Flores, Yoga Facial, Vinyasa Yoga e Ashtanga Yoga. Fez diversos cursos em meditação e se interessa pela história e metodologia relacionada ao yoga. Por isso tem alguns cursos relacionados nessa temática. Ministra aulas de Ashtanga Yoga e Vinyasa Flores Yoga. Realiza retiros e vivências, cuja yoga é a temática principal. É uma das coordenadoras do curso de formação de instrutores do yoga em Ananindeua. Doutora Lília, muito obrigado, em nome de nossos parceiros, pela sua disposição de estar aqui com a gente e faça suas considerações iniciais antes de nós começarmos o nosso bate-papo. Sim, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse podcast. Gratidão, professor. É uma grande satisfação estar podendo trazer um pouquinho do que é o yoga, desse estilo de vida, do que é viver em yoga, nesse estado de presença. E um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendo. Gosto muito de estudar, de fazer muitos cursos, a minha vivência como professora de yoga já há mais de 10 anos. Então a gente vai trazer um pouquinho aqui nesse papo, hoje. E obrigada. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Então, para começar, você como fonoaudióloga, então é uma profissão que a gente aparentemente vê distante do yoga. Então, sim, conta pra gente um pouco sobre essa sua trajetória de atuação profissional, em especial para chegar no yoga, que parece que é uma paixão. Entrou, sim, não sai mais. Até me arrepio de falar sobre isso. Na época eu fiz fonoaudiologia, mestrado também, na área, e eu cuidava do ser de forma fragmentada, Então era fala, audição, músculos faciais, e eu vivia naquela busca interna por algo mais. E aí eu comecei a fazer uns cursos em terapias quânticas, que a gente doa a energia que está expandindo, no universo. E aí meu pai já fazia yoga. E aí ele disse, eu já estava em 2 empregos públicos, num workaholic, não conseguia mais dormir porque era muita coisa, casa, trabalho e filho. E aí ele vem pro yoga, vem experimentar, foi ele que me trouxe também para essa área quântica, Eu sempre fui tratada com homeopatia. E aí eu cheguei no yoga, o yoga, na primeira aula, foi assim uma mudança de chave, assim, como se eu tivesse me encontrado, porque ela é pura, uma prática de yoga, uma transmutação de energia. Você entra de uma forma numa aula e você sai assim com muita energia, você sai bem, você sai com uma sensação de paz, de plenitude. E isso me fez, cada dia que eu ia para as práticas, me apaixonar mais pela prática. E aí foi tudo muito assim, eu digo que o universo me trouxe, porque no primeiro mês de praticando yoga, eu já entrei na minha primeira formação como instrutor de yoga, que é aqui em Belém, na época a única que tinha, E dali eu já fiz mais 3 formações, estou agora terminando uma formação em Flow Yoga e outra em Yin Yoga, que são metodologias de yoga.
tá? Você começou no yoga ainda estudante ou depois que formou em fonoaudiologia? Com esse tempo, Não, mais ou depois menos? de tudo isso, já estava em emprego público, já tinha feito mestrado, já tinha feito Ah, 2 especializações na área de fonoaudiologia. Isso que tudo que mudou em mim, que fez eu querer trazer para as pessoas. mas Então, largou a fono? não, aí eu estava em 2 empregos públicos, né? E aí eu comecei a estudar concomitante isso a formação de yoga que era final de semana. Aí eu digo que o universo, porque eu tive que escolher entre um e outro emprego. Depois de 16 anos, né, o Estado, né, verificou que as minhas cargas horárias não estavam compatíveis e eu tive que escolher. Certo. E aí, a partir do momento que eu escolhi ficar só em um trabalho público, tudo veio para mim. Alunos, aonde eu poderia estar montando um estúdio, foi na época da pandemia. Entendi. Então aí Que começou. legal. Bom, partindo disso, uma experiência muito legal, recente, mas ao mesmo tempo muito volumosa, né? Então, como que você definiria o yoga em relação assim, aos seus principais benefícios para o público em geral, para as pessoas em geral? O que ocorre? Imagina que para cada estímulo que a gente recebe sensorial, por exemplo, auditivo, visual, a gente está gerando um pensamento, é processado na nossa mente e gera um pensamento. Então a gente fica com essa agenda mental processando o dia todo e quando a gente vai dormir aquilo ali também continua. Parece que a gente repousa e acende aquela luzinha de começar os pensamentos pipocando. Então, o que ocorre? O yoga, quando ele traz a gente para o momento presente por meio da respiração consciente, a gente consegue sim fazer tudo o que a gente tem que fazer, mas mais focado, mais organizado, mais focado. E a gente entende que a hora de dormir, quando a gente traz a atenção só para a respiração, é a hora do corpo e da mente repousar. Então a gente realmente consegue dormir, ter uma noite tranquila, revigorante, para no outro dia fazer tudo o que tem que fazer. Então ele não deixa a pessoa mais lenta ou não querendo fazer as coisas, muito pelo contrário, ela deixa a pessoa fazendo as mesmas coisas, mas de uma forma mais focada e entendendo, lógico, os seus limites, mas entendendo também que os momentos, a hora de descanso é a hora do descanso e o corpo precisa, né, disso. Se eu entendi bem, você consegue então casar o yoga com a fonoaudiologia. Sim e não. Aí eu não comecei, quando eu percebi que eu precisava olhar o ser não como partes, mas imagina que no yoga a gente trata o ser assim, existe o corpo físico e existem os invólucros, que é o corpo emocional, o mental e o energético, tá? As posturas que a gente faz na aula, que são asanas, embora a gente visivelmente só vê algo físico acontecendo, por ressonância elas vão trazendo também efeitos nos outros corpos, no emocional, no energético. Então, sempre um problema físico, ele vai ter sua origem muito além do físico. Então o yoga, ele não é remédio, ele não é terapia, mas ele é terapêutico, porque ele cuida dos invólucros, cuida da nossa energia, da emoção, dos pensamentos, ele organiza tudo isso, fazendo com que a gente proteja mais o corpo físico, a gente adoeça menos. Então eu resolvi deixar a fonoaudiologia e trazer isso para mim e para as outras pessoas. Muito bem, professora. E qual a principal diferença entre o yoga antigo e o yoga contemporâneo? Tá. Então, o yoga, desde que ele foi criado, né? Imagina, há 3.000 anos AC, né? Antes de Cristo. Não existia psicologia, não existia nada dessas profissões, né, que a gente tem hoje em dia. Mas o yoga sempre foi voltado ao controle desse burburinho da mente para que a gente possa viver o momento presente, que é o único que existe. Então, no início de tudo, o yoga era somente meditação. Talvez por influência de tudo que existia na época, que era o hinduísmo, o budismo, que era voltado, metodologias voltadas para a meditação. Então, não existiam posturas físicas. Foi a partir do Tantra, da incorporação do Tantra, que começou-se a trazer mais essa informação de que o corpo, como um templo,
como uma extensão do poder divino. Então, que a gente também precisava cuidar desse corpo para que se chegue, então, à expansão espiritual. Né? Que aí tem a questão, né, o yoga não é religião, ele tem religiosidade. Então, o que os yogis de antigo queriam era que a gente, praticando yoga todos os dias, chegasse a essa libertação dos ciclos de renascimento. Porque para os yogis antigos, a gente vem à Terra para cumprir um dharma, um propósito de vida, que é o que a gente pode, enquanto poder pessoal, ajudar o outro, e a gente vem para cumprir e resgatar karmas. Toda ação é um karma que ele volta para você com a mesma energia. Então, com prática de yoga, é como se a gente vencesse karmas. Então, a partir do momento que surgiu o Tantra, surgiu também o Hatha Yoga. E do Hatha Yoga, que é a primeira yoga que traz a questão dos asanas, a partir dali vieram as inúmeras outras metodologias. Mas tudo é Hatha Yoga. Entendi. Entendeu? Muito bem, você vê que é tão bom essa tranquilidade, né, que a profissional passa, né, que a gente dá vontade de começar a fazer yoga agora, né? Quais os principais desafios, né, ou ainda quais os desafios que os praticantes, né, enfrentam ao iniciar no yoga, especialmente considerando a diferença entre a abordagem tradicional e contemporânea? O que é que você vê? A grande dificuldade é o próprio estilo de vida que a gente leva, né? Organizar a rotina para trazer mais, né, algo que a gente precisa ter uma disciplina, né? Precisa estar indo para as práticas, não pode faltar para que todo esse efeito que eu falei antes realmente funcione, né? E a outra parte é a mente mesmo, porque em uma prática de yoga a gente vê alunos muito alongados e alunos muito encurtados. Então, você vencer isso de que eu não posso, eu não consigo, que isso é coisa do ego, da nossa persona. E a gente tem que ultrapassar isso entendendo e respeitando o nosso corpo. A outra dificuldade que eu vejo também é a insuficiência de profissionais, né? De professores de yoga, e que a gente, né, está construindo isso aqui em Belém, no Pará, né? A gente está aumentando essa consciência, essa gama de profissionais também, para que a gente possa estar atingindo, né, todos os bairros, porque assim como escola, a melhor escola de yoga é que é perto da gente também, né? E também está trazendo mais personagens de yogas, né? Então, por isso a importância de se fazer um curso de formação, né, de instrutores de yoga. Eu queria explorar um pouquinho mais, né, que você pudesse nos falar um pouquinho mais sobre a contribuição, né, para a manutenção da saúde mental e emocional por meio do yoga. Sim, a sua fala já mostra isso, da sua importância, de quanto que as pessoas podem melhor se conhecer, leva a mudança de estilo de vida, né? Mas assim, para que aquele ouvinte que ainda está experimentando, que nunca fez uma aula de yoga, de que forma pode ajudar ou a melhorar a saúde mental, né, daquela pessoa, ou se está boa, manter a saúde mental ou ainda mental e emocional, né? A gente, na verdade, usa, acho que nem 1/3 do nosso poder mental que a gente tem. Por quê? Porque é muito pensamento, a mente é muito burburinho de pensamentos. A gente não consegue enxergar com clareza para poder encontrar aquele nosso centro de potencialidade pura, que é onde a gente realmente consegue co-criar o que a gente quer. Isso a física quântica traz muito à tona, né? Quando fala de centro de potencialidade pura, da gente conseguir alcançar isso. E o yoga, se praticado de uma forma disciplinada, ele faz por meio também da meditação, que é um dos elementos do yoga, fazer a pessoa que no início sente muita dificuldade de repente parar e observar a sua respiração. Né? A gente parece que, meu Deus, nossa, eu respiro, essa é a sensação, né? Quando consegue parar e perceber, isso faz você se interiorizar. Como é que eu digo que a pessoa está em estado meditativo? Quando ela começa a sentir um estado de plenitude, de paz, de alegria sem motivo, como se aquilo fosse suficiente. Nesse estado de plenitude que a gente chama de centro de potencialidade pura. É nesse estado que eu consigo co-criar os meus projetos de vida.
o que o yoga, o que a física quântica chama de sincronicidade quântica. Começam a acontecer as coisas de acordo com aquilo que a gente quer. Por isso é muito importante fazer yoga e também a meditação, que era o início, né? O yoga era a meditação. Por que veio também as posturas? Porque para sentar-se numa postura de meditação, a pessoa tinha que estar com o corpo muito alongado. Imagina ficar em horas numa postura meditativa. Então, como as pessoas estavam muito intoxicadas, né, pelos produtos que a gente ingere, inala, a gente vai se encurtando ao longo da vida. Então, o yoga ele traz essa sensação de expansão do corpo para que a pessoa possa se interiorizar. E dali ela cocriar, ela adoecer menos, né, por causa de tudo que vem, né, proveniente do yoga. Bom, ouvindo você, né, com toda essa tranquilidade e pela minha atividade profissional de saúde, eu observo que o yoga já se percebe em muitos espaços, até espaços públicos, né, pessoas fazendo nas praças, em escolas, mas me parece que ainda é um pouco tímido. Com isso, eu queria saber, na sua opinião, os principais desafios, né, e as oportunidades para que se torne realmente uma prática mais acessível e esteja integrado no dia a dia das pessoas. Levando em consideração a questão profissional para quem quer trabalhar e para quem quer receber o yoga. Né? Como é que você vê esse quadro? Bom, os desafios com relação ao profissional é a valorização desse profissional que está fazendo um curso de formação que muitas vezes é bem custoso e sai desse curso ainda tendo que galgar esse campo de trabalho porque ainda está um pouco assim escasso pela falta de conhecimento também das pessoas. A oportunidade é estar aqui fazendo esse podcast, podendo estar alcançando, né, mais pessoas para estar trazendo para a importância de se trazer o yoga no dia a dia e também a gente conseguir chegar nos órgãos públicos. Para que haja investimento para que traga esse profissional para as pessoas que também não têm, né, uma oportunidade de estar indo em algum estúdio, né, por ser muito oneroso, e a gente está podendo também oferecer, né, nas praças, nos órgãos públicos, nas escolas, né, nos serviços públicos, também está oferecendo. Então, entendi. Na sua experiência, tem mais barreira no espaço privado ou no espaço público para disseminar o yoga? O que você acha? Nossa, uau! Eu creio, pela minha experiência também como servidora pública, que a gente não vê tanto no serviço público, não. Eu acho que ainda falta uma conscientização mais, assim, do serviço público. Com relação ao privado, as empresas, no sul e sudeste, a gente vê muito yogi, professor de yoga nas empresas, nas indústrias, nas escolas. Então é algo que ainda está crescendo aqui no Pará. Mas com relação ao público, ao setor público, eu acho que ainda tem muito a crescer aí. Bom, então é um bom mercado de trabalho para ser explorado, sim, né? Sim. Ainda nessa questão, eu queria reforçar, até já que o podcast é um veículo, né, importante, a gente vai poder mandar para muitos lugares, para muitos profissionais, para pessoas de modo geral, né? Mas eu queria que você aprofundasse ainda mais um pouquinho essas dificuldades encontradas para disseminar, né, como uma prática regular ao público. Sim. Se é por ignorância sobre o assunto, falta do conhecimento, se é um preconceito que é só meditar e tá bom, ou ainda o mundo hoje é tão agitado, tão cobrado da gente em termos de tempo, a gente não tem tempo para parar para respirar, né? Então qual é essa dificuldade maior para disseminar? Professor, é tudo isso junto, né? E assim, o yoga, ele sofre um pouco a discriminação por ser comparado a uma religião. E de verdade não existe nada de religião. Até as origens dele, que veio influenciado pelo hinduísmo, dos grandes deuses, são arquétipos de energia, né? Então não tem religião envolvida.
Existe energia, né? A física quântica traz que tudo é energia e que o sonhador, que somos nós, co-criamos a nossa realidade. Entendi. Entende? Então quer dizer que as pessoas ainda têm muito esse tabu, né? De que o yoga é uma religião. Sim, então, às vezes, sim. não vai fazer porque eu não sou daquela religião. Seria esse mais ou menos? O próprio mantra, tem pessoas que falam, eu vou, professora, mas eu não vou entoar mantras. E a gente sabe que as palavras, as sílabas, os pensamentos, eles têm um poder muito grande, né, de abençoar ou maltratar, tanto a gente quanto as pessoas. Por isso que veio o segredo, dizendo que a gente tem que falar sempre coisas positivas e tal, para conseguir o que a gente quer. O segredo errou porque não é o que a gente fala, sente ou faz, é o que a gente é. Então a gente cuidar do que a gente está se alimentando intelectualmente também. Então há esse preconceito ainda, mas eu acredito que isso é questão de tempo de ser vencido, porque o yoga está se alastrando no mundo inteiro, né? Já é uma realidade sul e sudeste no Brasil e está aumentando cada vez mais aqui no Pará. E a gente traz pessoas de todas as religiões para a nossa prática. Então os mantras nada mais são do que repetições de palavras que criam uma vibração muito grande no nosso corpo de cura. Em nenhum momento se fala de qualquer tipo de religião ou mesmo... Né, então o preconceito é uma coisa bem complicada. Isso me chamou a atenção aqui uma curiosidade. Nós já falamos da dificuldade de seminar no serviço público, né, em relação ao serviço privado. Em relação ao público em si, você vê mais aceitação, considerando que tem a questão da religião, mais aceitação entre crianças, adolescentes, adultos, idosos. Como é que está isso na sua visão? Assim, depende muito, né, do profissional, do público, né, que aquele profissional quer trazer. Como a minha prática de yoga é uma prática mais de movimentos, e também a gente tem algumas posturas desafiadoras que eu sempre trago na minha... Então eu penso assim que o meu grande desafio não são idades, né? São mentes. Então aquela mente que acredita que não pode, que não é para ela, e eu tenho aquela mente que independente da idade diz eu vou. Então são histórias de vida que repercute no que a tua mente está dizendo, e a mente mente. Porque a gente vai numa prática, eu faço muitas vivências no Kombu de Yoga e tem um público muito diversificado, muito, desde idosos até pessoas mais novas, e quando eles conseguem fazer uma postura, eu digo, uau, eu pensei que eu nunca ia fazer isso. Então é a mente agindo aí, a gente é mais do que a mente. Certo. Né? Então o yoga não tem idade, não tem perfil socioeconômico, não tem peso, não tem, é para todos, né? Professora, estamos muito felizes aqui com essas suas contribuições e já dizendo para os nossos ouvintes que nós teremos outros momentos com o yoga específico para crianças, na escola e assim por diante. E para finalizar, então, eu queria que você passasse uma mensagem, né, ao nosso público que deseja iniciar o yoga, mas ainda tem assim, dúvidas e receios. O que é que, além do que você já colocou, que seria mais impactante para que essas pessoas começassem a procurar vocês ou a nós, né? Mas eu prefiro que até procure direto. Está aí as mídias sociais colocadas aqui da professora, da nossa entrevistada. Que mensagem você deixaria para o nosso público? Então, primeiramente que yoga não é religião, então pode vir de braços abertos. Quando eu falo em yoga, eu penso em energia. Imagina de manhã que algo acontece com você. Você está andando no seu carro, o seu pneu furou e aquilo você começa a te... estou atrasada para uma reunião e poxa, por que isso aconteceu comigo e tal? E você baixa a sua vibração. O que acontece? Várias coisas de ruim acontecem a partir dali, não é mesmo? Mas se de repente furar o seu pneu e você tem um compromisso e você, eu vou deixar aqui o meu carro parado aqui, que eu parei justamente aqui onde eu posso deixar ele parado. Vou pegar um Uber, fazer tudo que eu tenho que fazer e aí eu vou ver como é que eu resolvo isso. Você vai ver como muda o seu dia porque você mudou a sua vibração. Então o yoga é muito isso. Se você vem para uma aula de yoga e você não é praticante ainda, o que você vai perceber é uma mudança na sua vibração.
Então você pode chegar e não ter tido um dia tão bom e você vai sair muito bem. Então ele te regenera, ele te revigora. E com a prática do yoga, você vai sentir que a sua vida, você fica com um olhar mais focado, entendendo o que faz bem, o que não faz bem para você, para o seu corpo. E algo assim que realmente mudou a minha vida, a minha forma como eu olho a vida. Hoje eu vivo em estado de yoga e algo que justamente por ser apaixonada, né, eu gostaria muito que muitos e muitas outras pessoas experimentassem isso. Fica o convite aí, também dou aulas de yoga no Kumbu uma vez por mês. Fica o convite para quem também quiser se aprofundar no yoga, fazer a formação de instrutores de yoga, que eu juntamente com a Janaína a gente coordena esse curso Ananindeua. É só entrar em contato. Espero, desejo mais sucesso ainda, que realmente o público possa conhecer e praticar o yoga. Deixamos aqui uma pequena lembrança da nossa INAP. Tá? Obrigada. E em breve teremos novos programas com novos convidados sobre o yoga. Muito obrigada, gratidão.